Caríssimos internautas da TV Web São Caetano, o X da questão de hoje é a legalidade das greves. Todos nós temos acompanhado aí nos últimos dias uma revolta de vários setores da classe trabalhadora contra o poder público. Motoristas, cobradores de ônibus, professores, policiais, entre tantos outros profissionais, saíram às ruas em protesto e promoveram paralisações, em alguns casos, paralisações forçadas. Vou fazer uma surpresa hoje para o internauta. Eu vou dar 3 em 1. Explico. Se você procurar o escritório de advocacia do Dr. Éder Xavier, que é um dos mais prestigiados da região do ABC, você será atendido por um advogado ou pelo próprio Éder. No caso de você ser atendido pelo Dr. Éder, ele vai atender você na sua sala ou na sala de conferência. Ele vai estar numa postura, vai ouvir você falar, não vai te interromper, vai anotar alguma coisa e quando você parar de falar, ele vai te fazer algumas perguntas. E aí o processo se desenvolve. Esta é a conduta do advogado, é um padrão. O advogado se pôs nessa situação, quando recebe o cliente pela primeira vez. Pois bem, mas se você tiver um problema municipal, você foi na secretaria, não resolveu, foi na prefeitura, a coisa não andou, aí dizem para você, não, procura o vereador Éder Xavier que ele vai resolver o teu problema. Aí você vai na Câmara Municipal, terça-feira, no final da tarde, antes da sessão legislativa, e você vai falar com o vereador Éder Xavier. Pode falar no corredor, pode ser no gabinete. Aí você vai encontrar outro Éder Xavier, mais sorridente, mais descontraído, e falando com um possível eleitor, ou um eleitor, mas enfim, uma pessoa que tem uma reivindicação. Mas aí, em São Bernardo do Campo, há um fim de semana dedicado à literatura brasileira. E vários conferencistas são chamados para falar lá em São Bernardo. E o Éder Xavier vai lá para fazer propaganda dos seus livros e fazer uma conferência sobre a importância da leitura. Aí você vai encontrar um outro Éder Xavier, mais descontraído ainda, que é o escritor. Aí alguém na plateia vai dizer assim, é verdade que o senhor na campanha eleitoral às vezes cantava uma música do Roberto Carlos na casa de um eleitor? Ah, é verdade, sim. Não, então canta aqui. E ele vai lá e canta na capela, sem acompanhamento. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, o Dr. Éder Xavier agora é 3 em 1. Porque aqui ele é advogado, é vereador e é escritor. E é nessas condições que ele vai falar com você agora sobre este problema. Ney Gonçalves Dias, se o Éder Xavier, você internauta que está acompanhando nosso programa o X da Questão, é 3 em 1, olha, pedi para a produção aí para o segundo bloco me trazer aqui umas anotações. Eu não sei quanto você é num só. Homem experiente, televisão e tantos... Bom, mas vamos para a tal da... Muito obrigado, Ney, muito obrigado. A legalidade das greves é o nosso tema, você já anunciou aí. Antes de entrar em maiores detalhes sobre a legalidade das greves, eu queria ver com você, que também é um advogado, né? Homem experiente, acompanhou quantas coisas da política, todas as coisas estão muito envolvidas com a política. Então, dizer para você, tem um tal de uma história que eu estava lá na faculdade e aprendi um negócio de direito consuetudinário. O que o direito surge ou porque o legislador, interpretando as necessidades da sociedade, ele vai legislar, a fim de que a sociedade possa, estribada naquilo que é o seu direito, buscar a prestação jurisdicional e fazer valer o seu direito. Então, o legislador entende, verifica, deve ser sensível, para entender uma necessidade, cria lá uma lei. A lei está escrita. A lei escrita, nem sempre a letra demonstra o espírito que motivou o legislador a criar aquela lei. Então, essa é a lei. Mas existe uma outra lei que surge do comportamento das massas, da população, do povo, das comunidades, dos seres humanos. A lei nasce da necessidade, aquela lei legal, aquela que está escrita da necessidade dos povos, das comunidades. E essa outra lei também nasce, só que nasce
interesse do povo, da necessidade do povo, essa que eu estou falando, que é o direito constitucionário. Mas não é escrita. É uma lei que surge, que nem sempre a sensibilidade do legislador interpreta para poder escrever a lei lá na Assembleia, lá nas câmaras, no Congresso. Então, direito constitucionário é o direito que surge dos costumes, da necessidade também social de um certo momento. Ney, me parece que este momento que nós estamos vivendo no Brasil, se você falar assim, esses movimentos estão acontecendo agora, que levam e estimulam também as greves, movimentos que estão acontecendo por causa da Copa? Também. É porque o salário não está condizente com a necessidade? Também. É porque houve um descontrole na economia e a inflação? Também. É porque estamos saturados de corrupção? Também. Então, há tanto também nessa história da movimentação social que está acontecendo, que o tema que a produção preparou, legalidade das greves, se nós formos enfocar só e tão somente com aquilo que está escrito lá na lei, que pode ou não pode fazer, quais são os serviços essenciais, etc., nós vamos restringir um pouco o debate do nosso programa. Então eu gostaria de ver com você, peço que a produção entenda, que nós estamos de o que está acontecendo, não tem lei, porque o que está acontecendo é direito, é um costume, é uma necessidade do povo, no meu modo de ver. De uma situação, vamos dizer, no mínimo caótica, descontrolada, né? Parece que estamos atravessando uma tormenta muito grande, estamos chegando do outro lado da margem do rio. Ou seja, a queda da repressão, de uma falsa democracia, e me parece que é um momento de saturação e uma cartaz que pode acontecer se Deus que é brasileiro colocar as suas bênçãos, né, a favor do povo brasileiro. Quem sabe isso tudo que está acontecendo hoje, então o direito, o costume, a necessidade do povo, venha estimular o nosso povo a vivenciar e participar mesmo exigindo dos políticos, daqueles que detêm mando e poder, para vivenciarmos uma democracia mais atuante. Então, direito constitucionário, o momento que nós vivemos, para depois entrar no aspecto da legalidade. E de você, e receber do Ney a experiência dele, como é que está vendo essa coisa social? Você que acompanhou governos, política, televisão, um homem de informação, de comunicação, como está vendo isso? Não, mas o senhor colocou muito bem. Só agregar aí rapidamente uma questão que, ao longo da vida sindical brasileira, doutor Éder, há sempre dúvidas sobre o problema da representação. A representação sempre é complicada. Mas agora ela tornou-se ostensiva, ou seja, 2 greves ocorreram porque os grevistas não concordam com a decisão tomada pelo sindicato. Ou seja, o sindicato representa o trabalhador, a diretoria do sindicato vai lá conversar com o patrão na frente do juiz, chega lá, faz um acordo com o patrão na frente do juiz, o juiz sanciona, e aí então o trabalhador não concorda. E aí vai para as ruas. É um fenômeno novo. Mas o elenco de também que o senhor colocou aí é perfeito, é tudo isso. Cada greve tem uma motivação hoje no Brasil. E você vê, Ney, é evidente que, como dissemos, né, que a motivação das leis é uma necessidade social, né? Mas não está previsto na lei de greve, na lei que rege o trabalho. Na verdade, os códigos começaram a ser edificados de interesse do trabalhador lá no com Getúlio Vargas, que a gente estuda, eu gosto de... Olha, o Getúlio Vargas foi uma marca mesmo. Mas de lá para cá foram aprimorando a sociedade, suas necessidades de representação dos direitos do trabalhador, do trabalho, a relação trabalho-capital e tal, veio aperfeiçoando. Mas esse fenômeno social, esse também é um fenômeno que você situa muito bem, né? Quer dizer, eu sou o presidente do sindicato, mas os sindicatos devem ter feito algo, os dirigentes de sindicato, que eu acho engraçado, a sustentação desse movimento, esse movimento de ressonância nacional que aconteceu no ABC, a criação do PT, a Força do Trabalhador, o líder sindical, o seu Lula, etc, etc. O sindicato foi a estrutura base disto. Agora, será que esse sindicato foi coerente no passar desses 20, 30 anos de PT?
A ponto de que hoje o fenômeno social está determinando que, como você disse, a representatividade, o comando, quer dizer, a orientação, o zelo por aqueles que representam o trabalhador, os líderes sindicais, os presidentes de sindicatos, eles não têm mais a confiança, não. Agora, que eles são sensíveis, eles são. Já há mais de um ano, eles percebem que o PT vai ter dificuldade, estão apiando tudo de proximidade com o PT. A lei é antiga, mas a realidade é nova. Nós temos uma lei que não acompanhou. Então, a lei não acompanha, o movimento social não acompanha, a concentração de renda é alta, o caráter, as greves estão sendo a revelia de sindicato, a representatividade não funciona. Agora, tudo isto é um caldeirão, e eu volto a insistir. Quem sabe esse caldeirão, esse momento, essa efervescência, que a panela de pressão está a explodir, não estamos aqui, eu não estou sustentando a tese de fazer uma explosão de violência, de desrespeito. Agora, não tem lei. Olha, são 30 anos de advocacia. Eu não me julgo, nem direito de trabalho é a minha especialização, né, isso aí. Mas eu posso afirmar que não temos lei que possa resolver os problemas da greve. E nem sei se as decisões... Agora, essas multas... Antigamente o sindicato dava uma multa lá, era pequena a multa. O pessoal parava tudo, parava, não vão pagar essa multa. Agora pode ser uma multa de 1 milhão, de 2, de 20, de 30, não estou nem preocupado com multa. Há uma situação, que eu volto a insistir, acho que é no mínimo caótica. Não, então, e na Bahia, se me permite, isso. Na Bahia, acho que não sei se o Ministério Público ou o juiz bloqueou a conta do sindicato, porque ele disse o seguinte: o sindicato, se fizer greve parcial, tem que estar com 50%, se fizer greve no horário de pico, tem que ter 70%, no outro horário de 50%. Se o sindicato não cumprir isso aqui, vai ter uma multa de R$100 mil por dia. E eu já bloqueei a conta aqui para pegar o dinheiro. Aqui em São Paulo, a multa é de 200 mil por dia. Mas isso não intimidou o pessoal. Então, Ney, o que está acontecendo? Nós vamos fazer uma lista. Vamos listar aqui que nós conversamos até agora. 1. Temos lei para legalidade, temos lei que sustenta, que pode dar a solução para os... Porque você vê, a Constituição proíbe greves de certos setores da sociedade. A segurança. A Constituição, a ideia, o arcabouço que está construído, assim, explicitado na letra, e que nós podemos interpretar o espírito da Constituição, é de que o bem comum autoriza, assim, uma vida democrática que as comunidades, os trabalhadores podem reivindicar através da greve. Mas aquela greve, que não está aquele ato de greve, que não está em compasso com o bem comum, que detona a vida, que detona o patrimônio, etc, etc. Isso a Constituição não prevê. Mas justamente são policiais, são os primeiros que estão fazendo, que tem que manter a segurança, tem que manter o bem comum. São os primeiros que estão fazendo greve. Então a greve vai se espraiando, a greve, as movimentações, o quebra-quebra. E se nós vamos fazer uma lista aqui bastante importante aqui, dizer, então, não tem a lei que pode acertar a greve, a lei está defasada, a concentração de capital. Há um presidente que era dos trabalhadores e foi prestigiar o capital de uma forma assim desmesurada. Se nós vamos fazer uma lista, o tema do programa é a legalidade da greve, mas a gente não... Uma greve que eu posso dizer assim, tais trabalhadores entraram em greve e agora isso é ilegal. Não é isso que está acontecendo nesse momento, respeitando a produção que produziu isso aqui. Agora, e a população, doutor Éder? Como é que a população fica nisso tudo? Por exemplo, tem os excessos aí, né? Por exemplo, tirar pessoas de dentro do ônibus é um processo ilegal, né? A população não deveria saber quando vai ter a greve? Em São Caetano do Sul, a educação é nota 10. As escolas municipais vêm sendo revitalizadas e a remuneração aos professores já é a maior da história. Uma parceria inédita com o Google vai garantir capacitação aos educadores e mais tecnologia aos nossos estudantes. Os alunos do ensino fundamental receberam 1000 tablets e a USCS vive um novo momento com a implantação do curso de medicina.
Tantos investimentos garantiram o selo de cidade livre do analfabetismo para São Caetano do Sul. Aqui, o trabalho não para. O X da questão de hoje, como se sabe, é a legalidade das greves. E o doutor Éder Xavier estava falando exatamente sobre os abusos que acontecem. Por exemplo, tirar pessoas do ônibus. A pessoa trabalhou o dia inteiro, está no ônibus, está indo para casa, está cansada. Aí entra o sujeito que está fazendo manifestação, tira ela fora do ônibus, a pessoa fica perdida no tempo e no espaço. Como é que vai para a sua casa? Então, quer dizer, isso não tem cabimento. Em São Paulo, eu ouvi dizer que vão tomar a seguinte providência. Em São Paulo e nas cidades onde tem a faixa única de ônibus. Parece que vão tomar a seguinte providência. Toda manifestação de greve, de protesto, seja lá do que for, ela tem que preservar a faixa única de ônibus. Para que os ônibus possam transitar ali. Quer fazer manifestação? Faz, mas faz do lado de cada faixa. O trânsito continua fluindo. Perfeito. Porque, veja bem, tudo que tem excesso, doutor Éder, chega num ponto que as pessoas chiam. O problema de greve em São Paulo afeta São Bernardo, afeta São Caetano, afeta Santo André, afeta outras cidades da região metropolitana. E já tem gente agora protestando contra o movimento, dizendo o seguinte: eu quero chegar em casa, não chego, o ônibus não passa, fica aquele povo gritando. Quer dizer, a sociedade está começando a ficar contra a maioria das manifestações. Isso é muito ruim para quem reivindica. Neia, uma experiência nesse que você diz, que você colocou aqui, de que as pessoas têm que direito de ir, de vir, transitar, direito de manter o seu patrimônio, e o Estado é garantidor disto. A Constituição diz que o Estado tem que garantir. Por exemplo, em São Caetano do Sul, uma cidade que precisa, assim como todas as cidades do Brasil, ter não uma multidão de pessoas que não sabem o que está acontecendo, mas um povo que conhece o poder da cidadania e tem o direito de se manifestar. Então, mas em São Caetano do Sul, num certo momento, tem algumas decisões que foi tomada, o vereador tem acompanhado, na área da educação, então professores com o legítimo direito garantido constitucionalmente, foram fazer uma manifestação. Entenderam por bem fazer a manifestação e reuniu lá 100, 200, 300, não sei, que fosse 400, 500 pessoas, em frente à Câmara Municipal, que é na Avenida Goiás, número 600. Paralisaram o trânsito, direito de ir e vir, da Avenida Goiás. Tá certo. Nada contra a manifestação, deixar bem claro. Entretanto, nós temos um hospital central ali pertinho. É lógico que a ambulância chega, vai, entra. E me parece que houve uma situação de muita dificuldade do Hospital Central para pessoas, não sei se houve lá o evento morte, mas sei com certeza que houve muita dificuldade, que eu estive com o diretor do hospital, o senhor Mônaco, me explicando, que fazer naquele local causou um transtorno muito grande para as famílias, para os doentes, para aqueles necessitados. A pessoa não vai passear no hospital, né? Ela vai lá precisando rapidamente do atendimento do hospital. E aconteceram fatos desagradáveis, ruins. Bom, isso era um hospital aqui em São Caetano. Você imagina São Paulo, que é muito maior, 10 milhões de habitantes, capital. Então, eu venho há muito tempo sustentando a tese de que nós devemos ter espaços, né? Você pode fazer a greve, avisa primeiro a Polícia Militar, toma os cuidados para garantia de quem faz a greve e dos outros. É isso que diz a lei. Mas ter espaços específicos para fazer movimentação. Agora, normalmente vamos pegar a Avenida Paulista, ou aqui a Goiás, vamos pegar esses ambientes, porque aí eu crio um impacto. O camarada não vai, o outro morre no trânsito, porque eu estou reivindicando o meu direito. Isso é uma maneira de interpretar a manifestação constitucional da greve de maneira injusta. Né? Até porque o volume de manifestantes normalmente é desproporcional ao número de pessoas afetadas. Né?
É sempre menor, muito sempre menor. E outra coisa também, hoje 10 cidadãos... Para a Vida Paulista. Vai lá, fica lá, tira a roupa lá, fica com roupa íntima. Se deita lá no chão da Paulista, para. Eu acho que... E aí se a polícia vai lá e tira, não quer direito à greve, não tem democracia. Acho que nós já estamos numa maturidade, né, para saber que realmente tem presidente de sindicato sacana, que usa o trabalhador para seu próprio prazer. É verdade. Tem político também que só quer ser servir e não servir. Tem juiz que vende sentença. Tudo isso é verdade. Isso que está acontecendo no Brasil não é só a legalidade de greve, como já dissemos anteriormente, é um caos que está se instalando. Esperamos em Deus que este caos faça com que os que têm mando e poder entendam que basta, chega de tanta violência contra o povo. Chega, viu, político? Chega mandões, figuraços. Sabe o que nós estamos votando, Ney? Me lembro uma coisa muito antiga, que não estava preparado, o povo não vivia com democracia. Sabe o que acontecia? O deputado, filha da mãe, pegava, fazia um cartãozinho assim, entregava para os eleitores. Eu peguei um cartãozinho quando era mocinho. Andava o cartãozinho do deputado assim, o que você precisar, estava escrito assim no cartão. Quando você quiser falar comigo, pode entrar na Assembleia. Aquilo era como se fosse uma carteira para dar carteirada no guarda, tudo quanto era lugar. Queria passar a mão, pôr a mão no deputado. Nós todos já sofremos muito com deputado, com vereador, com prefeito. O prefeito é servidor público, vereador também, deputado, senador. Então, que esta mensagem que nós estamos falando aqui sirva assim, para que haja todo tipo de manifestação ordeira, com direito de vir, respeitando o patrimônio de terceiros, o próprio patrimônio, a saúde, a integridade, que os sindicatos não venham manipular, que outras entidades do crime venham manipular, etc. Façamos tudo isso. Mas vamos prestar atenção, né? Isso aqui é revoltante, que imaginar que nós estamos só discutindo um problema com a legalidade das greves. Não, nós estamos vivendo um momento que não tem lei, que não tem nada que vai segurar esse povão. Esse é o meu ponto de vista. Quanto mais chegar perto da Copa, mais vai acontecer. Agora, nós clamamos pelo seguinte, eu acho que é isso que serve o programa. Vamos fazer de forma ordeira, não vamos deixar de reivindicar e vamos exigir dos políticos que tenham outro tipo de comportamento. Venham para servir e não para ser servido. É assim que eu penso. E nós estamos tendo a criminalização de vários movimentos sociais por transporte e moradia. O que está acontecendo? Pela primeira vez no Brasil, está acontecendo o seguinte. O sujeito faz uma manifestação pela saúde. Aí saem 3 mil pessoas, fazem a manifestação. Dali um pouquinho, aparece um grupo de sem-teto que está apoiando. Dali um pouquinho, aparece um grupo do Passe Livre que também apoia. Quer dizer, nós nunca tivemos isso no Brasil. Aí já é um oportunismo. Agora, tem uma coisa que eu não estou entendendo, é o seguinte. Eu ouvi dizer que os black blockers não podem ser proibidos de usar o gorro, porque não se pode proibir pessoa que isso, aquilo, aquilo. Eu acho que a coisa devia ser pensada de outra forma. Eu vou dizer por quê. O presidente da França, o ex-Sarkozy, que foi presidente da França, o que estava acontecendo em Paris? Estava acontecendo que uma muçulmana, vestida de burca, chegava no metrô e explodia o metrô. Porque ela trazia embaixo o colete de explosivo que ninguém via. Ou então, um muçulmano, homem do século XX, vestia-se de mulher e se transformava num suicida, num terrorista suicida. O presidente da França falou, aqui na França, a partir de agora, ninguém mais pode usar a roupa do seu país, que tem que usar a roupa do parisiense. Não tem nada de cobrir a cabeça, não tem nada de cobrir o corpo dessa forma. Então, eu acho que... Porque o Black Bloc está sempre nas greves. Toda a greve eles estão lá. 20, 30, 40. E se deixar, quebra tudo. Ney, eu insisto, está virando um caos. Essas greves... Agora, então, voltando. A Constituição, o internauta que acompanha aqui, o companheiro do X da Questão, nosso programa com o Ney Gonçalves, na Web TV São Caetano, né? Nossa cidade é o canal, uma satisfação. Quero reiterar, que nós estar com você, viu, Ney? Que experiência. É fácil fazer programa com o Ney. Mas, você vê,
essas coisas todas que você bem disse, né? Um aproveitando da greve do outro, aquela confusão, ficar pelado para a Paulista, deita no chão, é confusão para todo lado, o outro vai para o hospital, não consegue chegar. Bom, agora nem começou a Copa. O mundo olhando tudo isso, nós falamos, lembra, Ney? Fizemos um programa, o mundo vai ver isso aqui. Cadê os estádios? Cadê as promessas? Cadê o trem-bala? Bom, mas agora, Ney, nesse caldeirão, aquilo que a Constituição proíbe, fala assim, não pode polícia fazer greve. Agora eles são os primeiros que estão fazendo. Estão ajudando aqui no Rio, na Bahia, tudo quanto é lugar. Aí, olha, não tem polícia. Na Bahia... Aí os caras começam a roubar tudo, pegar tudo e vai devolver. Na Bahia eles tiveram 46 homicídios em 24 horas. Então, mas, tá tudo livre. Será que é só um direito de greve? A coisa tá, não é greve, tá grave. Ney, é um passo, porque o Brasil, vamos falar de um outro país, Uruguai, pequenininho, o exército cerca aquele povão todo lá, é mais fácil. A Argentina também é pequenininha, já é um pouquinho maior, pequenininha. Paraguai também, exército, porque o exército também tem, já que estamos falando de Constituição, direito de greve, direito para cá, direito para lá, as Forças Armadas têm a função constitucional de garantir a ordem e o Estado democrático. Agora, num país continental, vamos lembrar da Araguaia. Vamos lá no meio do mato. Num país continental como o nosso, se começa a degringolar na Bahia, não sei para onde, não tem exército que vai lá cerca, não fala, vem aqui garantir a ordem. Não. É muito confusão. O Brasil, aqui não é profeta do apocalipse, do caótico, por medo, bobagem. Pensa um pouquinho o que está acontecendo. Olha, 60 anos de idade. Sempre gostei, como muita gente, de ler o que está acontecendo, ter informações. Eu sinto, Ney, por isso que é importante a tua palavra hoje aqui. É um testemunho de experiência, de vida, de comunicação, porque o comunicador tem que ter a sensibilidade do que acontece com o povo para ele poder comunicar. Então a tua sensibilidade sempre, durante todos esses anos, todo que você teve, nas maiores televisões do Brasil, a história que você tem, ela é notória a tua sensibilidade a respeito disso. Ney, eu não sei bem se houve algum outro movimento, uma outra situação que indicava com tanta intensidade, com bases e fundamentos, de haver assim um descontrole social que fica difícil depois repor, como disse, um continente que é o país, tantas raças, miscigenação, tantas experiências diferenciadas e tão acalcanhado esse povo que foi até agora. Se continuar assim, é difícil impor uma solução. Eu acho que tem muita coisa que se nós não formos arrumar agora, se quem tem manda o poder, polícia, Estado, os que estão, os que têm o dever constitucional de garantir a integridade, etc. Se não agir, se começar essa conversinha, como você disse, o Big Brother, esse lá não pode pôr o tal do capucho, o outro não pode tirar isso, não tem um lugar para fazer greve, pode parar. Ney, será que houve, peço a sua fala, sua experiência aí, já houve algum momento social assim, com fundamento tão, já coisa mais tensa, mas com tanta história, vivendo a mesma... O que é o tsunami, Ney? É as placas tectônicas, é a temperatura da água, é não sei o que junta aqui, não é só porque as placas tectônicas, várias coisas que dão um tsunami. Então eu acho que tantas coisas ao mesmo tempo, para dar um tsunami na ordem institucional, eu acho que não houve no Brasil. Já houve, Ney, o que você acha? Houve. E o senhor coloca muito bem, porque hoje tem um elemento aí fundamental, que é a comunicação. Quer dizer, um fato que acontece em Manaus, na mesma hora, este fato acontece em São Paulo. O senhor quer encerrar o programa de hoje, por favor? Muito bem. Você abriu o programa, me dá essa honra de poder encerrar. Eu encerrando, olha só, o Éder Xavier está encerrando um programa na Web TV, o programa a Web TV, nossa Cidade é o Canal, e no programa X da Questão. Eu estou encerrando um programa que tem o Ney Gonçalves. Fico muito feliz de ter me dado a oportunidade de encerrar o programa. Então, meu companheiro aí que acompanha o nosso programa, uma satisfação estar com o Ney Gonçalves, participar do programa. Um abraço aí, pedir que a produção entenda que o tema era a ilegalidade das greves, mas eu extrapolei um pouquinho. Nós contamos com você, certo, Ney? Certo. No próximo programa, o X da Questão. A você que acompanha o programa Web da Web TV, Nossa Cidade é o Canal, o programa
X da questão. Um grande abraço. Fica com Deus.